Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Tiago falando novamente. E hoje nós vamos falar de sistema muscular. Nós vamos dar continuidade ao sistema locomotor, né? No caso do ser humano. Na aula passada nós falamos de sistema esquelético e hoje nós iremos falar dos músculos. Vejam bem, o sistema locomotor ele não existe somente com os músculos e nem somente com os ossos. Há necessidade dos dois estarem em conjunto, juntamente com ligamentos e tendões. Imagina um monte de carne. O que faz um monte de carne ficar em pé? Os ossos. Se você tirar os ossos, imagina aí, tire os ossos. A carne cai, os músculos caem. O esqueleto. Agora você imagine só o esqueleto sem os músculos. Esse esqueleto vai se movimentar como? Não tem como, né? Então precisa dos músculos e dos ossos. Então o sistema muscular nada mais é do que o conjunto de músculos. E esse conjunto de músculos equivale de 50 a 60% do peso corporal. Peso, não é peso, tá? Que foi uma falha. E a contração desses músculos é responsável, além da movimentação, por diversas responsáveis por diversas outras funções. Entre elas nós temos a estabilidade corporal. Então são os músculos que permitem que você tenha uma certa estabilidade, que você não fique cambaleando, que você não caia, que você tenha um certo equilíbrio. A produção de movimentos, a movimentação. A manutenção da temperatura corporal. Quando está frio, o que acontece quando está muito frio? Você começa a tremer. Esse tremor do seu corpo é o tremor dos músculos para manter a sua temperatura corporal. Então, toda vez que está tremendo, é seu corpo, seus músculos lutando para manter a temperatura do seu corpo. Além disso, serve como preenchimento do corpo, sustentação e também auxilia no fluxo sanguíneo e também de outros fluidos, na movimentação dos alimentos e também na respiração. Fluxo sanguíneo, coração. Coração bombeia sangue para todo o corpo. De outros fluidos, nós podemos pegar a questão dos hormônios produzidos, do esperma produzido pelo homem e muitos outros fluidos do corpo que o homem produz, né? O homem, generalizando, o homem e mulher, produz, e o fluxo ele é auxiliado pela movimentação ou pela ação dos músculos. Também na movimentação dos alimentos, os alimentos movimentam desde a mastigação até o intestino, até o final da decomposição, até o final da digestão. Essa movimentação dos alimentos acontece pela ação dos músculos. E também a respiração. A respiração ela é auxiliada pelo diafragma, que é um músculo, vamos dizer, que separa o tórax do abdômen. Esse diafragma auxilia a respiração e também com os músculos do tórax. Ok? E que tipo de tecido muscular há no nosso corpo? Nós temos o tecido muscular estriado cardíaco, o estriado esquelético e o muscular liso. Muscular estriado é porque você observa a presença de estrias no músculo. Essas estrias é decorrente da presença de filamentos, microfilamentos nos músculos. A diferença do músculo estriado cardíaco para o estriado esquelético é que o estriado cardíaco, a sua contração é involuntária. Ele bate, o coração bate sem consenso seu. Você querendo ou não, o coração vai bater. Lógico, se você está vivo. Querendo ou não, o coração bate. Já o músculo estriado esquelético, a contração do músculo é com consenso seu. A contração é quando você quer que o músculo se contraia. Tá? O músculo esquelético vai se contrair se você quiser que ele se contraia. Por exemplo, você mexe o braço porque você quer mexer o braço. Você pode parar a hora que você quiser. Mas o coração, você pode parar o coração a hora que você quer? Não.
que o movimento é involuntário. E nós temos o muscular liso ou não estriado. O liso ou não estriado, como o próprio nome diz, não há presença de estrias no músculo. E esse muscular liso ou não estriado está presente nas vísceras. E o movimento é involuntário, assim como o estriado cardíaco. Você não consegue impedir a movimentação do muscular liso. É como se o alimento, a movimentação do alimento que nós vimos no slide anterior. Você consegue parar, eu quero parar a movimentação do estômago e o alimento vai ficar aqui. Não, você não consegue interromper. Então a contração é involuntária. Você não consegue decidir se vai querer que o estômago se contraia ou não. É involuntário. Ok? Os músculos, eles são formados por fibras musculares. Tá? Essas fibras, quando você reduz, você observa uma miofibrila, que são fibras musculares. Miofibrila, uma fibra menor. E quando você observa essa miofibrila, você observa que há a presença de algumas proteínas, alguns filamentos, que é o filamento de actina e o filamento de miosina. Esses filamentos são responsáveis pela contração dos músculos. O muscular liso, você não percebe esse estriamento. Tá? Você vai perceber esse estriamento no muscular estriado esquelético e no estriado cardíaco. Então você tem os filamentos de actina e os filamentos de miosina. Os filamentos de miosina ficam entre os de actina. Essa questão de banda A, banda I, nós veremos em outra oportunidade. Mas aqui você tem que saber que fibra muscular, miofibrila, e as miofibrilas são formadas por actina e miosina principalmente. E como que acontece essa contração dos músculos esqueléticos, né? Essa contração voluntária? A contração voluntária está relacionada aos filamentos de miosina e de actina. Os filamentos de miosina são os filamentos mais espessos, como nós vimos no slide anterior, e você pode observar nesta figura. E os filamentos de actina, eles são mais finos, são filamentos finos. Tá? Então, quando você quer contrair o músculo, o que acontece é que há uma diminuição da área, uma diminuição do filamento, uma diminuição da miofibrila. Tá? Então, a diminuição, os filamentos de actina, eles vão para o centro, né? Eles tendem a caminhar um em sentido o outro para o centro. Então, vai encurtar, né, essa região. E aí, a contração. Quando o relaxamento, os filamentos de actina do músculo voltam para a região. Tá? E aqui você pode observar essas estrias, né, os filamentos de actina, os filamentos de miosina, quando está relaxado e quando está contraído. A contração, então, acontece pela movimentação da actina sobre a miosina. Os filamentos, de um lado e de outro, caminham em um mesmo sentido ao encontro. Ok? Aí a contração. Certo? E agora vamos falar dos grupos musculares. Tá? No nosso corpo nós temos alguns grupos musculares dependendo da região. O primeiro grupo muscular seria o músculo da cabeça e do pescoço. Esses músculos são responsáveis do pescoço para você virar o pescoço para o lado, inclinar para frente, inclinar para trás. E os músculos da cabeça, da face, é responsável também pela percepção de sentidos ou de sentimentos. Quando você está chorando, os músculos contraem de uma forma. Quando você está rindo, os músculos contraem de outra forma. Triste. Então, os músculos da cabeça e do pescoço têm essa responsabilidade. Certo? Então, vamos lá. Os próximos grupos de músculos seriam o músculo do tórax e o abdômen. Que você tem a vista anterior e a vista posterior dos músculos do tórax e do abdômen. Esses músculos são importantes porque permitem a respiração, impede o corpo de se curvar
Sem os músculos o corpo ficaria curvado, além de ceder ao próprio peso. E também são importantes no auxílio ao levantamento ou ao levantar peso, independente se é academia ou não. Tá? Esses músculos auxiliam nisso. Mas se a gente for olhar, a principal função é auxiliar na respiração. Os outros músculos seriam os músculos dos membros superiores, músculos dos braços, das mãos. Esses músculos eles são importantes porque eles são capazes de fazer a pressão exata. Quando há necessidade de você aplicar pouca força ou alguma delicadeza, ele é capaz de você usar o músculo com delicadeza, e quando há necessidade de usar força mesmo, algo mais forte, você também é capaz dessa força. Ou você caminha da delicadeza para a força. Tá? Então há essa flexibilidade entre a delicadeza, algo bem delicado, e a força. O outro grupo, músculo dos membros inferiores, que são os músculos das pernas. Tá? Os músculos das pernas são responsáveis, o músculo dos membros inferiores são responsáveis por aguentar todo o peso do corpo. Tá? São os músculos mais fortes do nosso corpo e permite que nós fiquemos de pé, que nós tenhamos equilíbrio. Então, músculos inferiores, grupo dos músculos dos membros inferiores. Ok? E falei na aula passada de sistema esquelético, hoje de sistema muscular, e como eu falei no início da aula, os dois sistema esquelético mas sistema muscular juntos formam um aparelho locomotor. Tá? E há algumas doenças que acometem este aparelho. Algumas específicas do sistema muscular e outras específicas do sistema esquelético. A primeira seria os desvios posturais. Desvios posturais são desvios anormais da coluna vertebral. Tá? Causa enrijecimento ou encurtamento dos músculos e também o desgaste das articulações. Então aqui você tem uma pessoa, ou um exemplo de uma postura normal. A coluna vertebral está reta, normal, com a curvatura normal. E nós temos três principais desvios posturais. A lordose, que é quando há uma curvatura acentuada para frente na lombar. Então, a curvatura na lombar para frente. É uma curvatura na lombar que tivesse indo das costas para a barriga. Então, essa curvatura acentuada. Nós temos a cifose. A cifose é o contrário, é uma curvatura acentuada para trás na região torácica. Então, se na lordose é das costas para a barriga, vamos assim dizer, no caso da cifose, é da frente do peito para as costas. No caso da cifose, a gente vê muito nas pessoas mais idosas, né? As pessoas que andam um pouco encurvadas. E nós temos também a escoliose. A escoliose é quando há curvatura irregular da coluna vertebral, um desvio ou curvatura lateral. Se a gente for olhar, curvatura normal, e aqui essa curvatura, ela começa, vai para a esquerda, ou vai para a direita, para a esquerda, não é retinha na sua posição adequada. Certo? Outros tipos de doenças são, ou é a hérnia de disco. A hérnia de disco é uma doença que é causada a partir do extravasamento do líquido do disco intervertebral, do disco que fica entre as vértebras. Esse disco é importante para evitar o desgaste das vértebras e também para diminuir o impacto quando você anda, quando você pula, quando você faz algum tipo de exercício. Quando há hérnia, há um extravasamento, tá? O disco começa a sair. É como se tivesse comprimido tanto o disco que ele acaba escapando, saindo um pouco da região. O problema é que esse líquido extravasado, essa hérnia, ela comprime o nervo que sai da coluna ou da coluna vertebral. O problema da hérnia é que ele comprime os nervos que saem da coluna. Tá? E a compressão desses nervos vai causar uma intensa dor.
geralmente essa dor não fica só na região lombar, ela irradia ou ela é irradiada para o membro inferior, para os membros inferiores. Hérnia de disco. Outra doença é a osteoporose. A osteoporose acomete o sistema ósseo, o sistema esquelético. Na osteoporose, os ossos ficam mais porosos do que o normal. Aumento do número de poros e também do tamanho dos poros. O osso fica fraco. Tá? Isso acontece em pessoas com mais de 60 anos, devido à deficiência de cálcio no sistema, deficiência de cálcio nos ossos. A outra doença, distrofia muscular progressiva. A outra doença, distrofia muscular progressiva. A distrofia muscular progressiva é uma doença genética, tá, hereditária, que vai afetar o sistema muscular. Tá? Vai provocar ou vai causar redução da massa muscular, o que vai acarretar dificuldade na locomoção, comprometimento da musculatura respiratória e cardíaca nos casos mais graves. Então, como há redução da massa muscular, então você vai ter dificuldade para caminhar, né? Porque a massa muscular das pernas foi comprometida. Você vai perder o equilíbrio e coordenação por conta da perda muscular dos músculos torácicos, abdominais e das pernas. Também você vai ter queda sem razão aparente e também enfraquecimento dos músculos. Como eu disse, nos casos mais graves, você vai ter comprometimento dos músculos respiratórios e cardíacos. E por fim, a artrose. A artrose é o desgaste da cartilagem entre as articulações. A cartilagem nas extremidades dos ossos, das articulações, é responsável para evitar o impacto entre um osso e um osso, entre osso e outro osso, o que causaria uma grande dor, uma dor intensa. Tá? Então, quando há o desgaste dessa cartilagem, os ossos que eram para ser protegido, o osso que era para ser protegido pela cartilagem vai ficar exposto. Ficando exposto, vai começar a bater osso com osso. Também, ó, vai começar a ter o choque entre osso com osso e também vai causar uma certa dor. Assim como a osteoporose e a artrose acomete pessoas a partir de 60 anos, principalmente. Ok? É isso, vou ficando por aqui. Eu espero que todos tenham entendido. Até a próxima e um abraço.